Opa, de segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, SiriusOS, Procon São Paulo, Por Fora da Loja e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu postei no stories do Instagram, no @cocatecpod, uma lista de mensagens que o Rappi me mandou, uma por dia, todo dia manda uma mensagem, dizendo, você ganhou R$20 pro seu pedido, R$30. E aí o Coca Rafael Mota falou, pô, esse link aí que eles estão te mandando, manda instalar um teclado GIF. Bom, primeiro, né, o link eu já não vou clicar, já fico meio assim, ainda que no caso específico do Bitly, se você pegar um link Bitly e colocar um mais no final, você vai ver as estatísticas, você vai ver quantas vezes que aquele link foi clicado, foi expandido, você consegue acessar o Analytics, que é público. Não fiz essa análise, né? Já ignorei por completo. Mas em função dessa catucada, eu fui dar uma olhada e olha que curioso a jornada. A mensagem acabei descobrindo, sim, de verdade, é da Rappi, porque fui olhar o histórico, tem um número físico, como se fosse um código para você resgatar a promoção. O código, ele se mantém. Teve momentos em que falou, se você pagar com o PayPal, você vai ganhar tanto aí de desconto. Aí mandava o link do aplicativo do PayPal e esse link, na verdade, era de um GIF animado, que era de uma dessas plataformas GIFs, abrindo a página da plataforma, e a página estava promovendo o teclado GIF para você instalar o GIF. Então, na verdade, o que acontecia? Você tinha que fechar a promoção do teclado GIF para ver a imagem de fato que o Rappi estava mandando. Problemas de um mundo conectado, problemas de usar serviços de terceiros, você não tem garantia de como que esse serviço vai ser exibido, uma vez que você não está pagando, não tem uma assinatura. Aliás, falando de assinatura, chateado com o AirMail, saiu uma atualização para o AirMail que trouxe algumas novidades. E essas novidades, elas só estão disponíveis para quem é assinante. É a versão 1.8.26. Você tem temas, ok, que fica no Premium. Você tem monitoramento em tempo real da Inbox, que acaba sendo um serviço de notificação, ok. Você tem o postergar. Some com isso daqui, só traz isso daqui de volta no final do dia. Aquele enviar depois, eles estão colocando isso como serviços de back-end, ou seja, que envolvem um servidor. Pode até ter sido mapeado como coisa de servidor. Mas espera aí, esse e-mail aqui eu quero postergar até o final do dia. Por que eu não crio um agendamento no próprio dispositivo? Eu tenho como fazer isso. O enviar depois eu não consigo garantir. A princípio eu diria, não, você agenda, você manda o e-mail, no caso vamos supor o Gmail, você diz que quer que ele seja disparado, sei lá, 4h15 da tarde e aquilo fica lá no Gmail e vai, mas eu não sei se tem alguma ponta que o cliente precisa fazer no horário. Então vou dar o benefício da dúvida. Bloquear tracking de e-mail, às vezes, para saber se o e-mail foi aberto, se ele foi lido, a galera coloca uma imagem transparente de 1 por 1, só para fazer o download da imagem. Opa, peraí, o cara abriu, fez o download dessa imagem. Inclusive, alguns e-mails que eu já mando direto pro Evernote, já consta como lido, porque o Evernote, ele acaba baixando as imagens para entender aquelas imagens, colocar um previewzinho e tal. Então, ele acaba já contando como e-mail lido, embora tá lá no meu Evernote, nem li, pois ainda tenho que entender melhor esse processo. E uma outra coisa é a integração com a agenda. Agenda, em inglês, é calendário. Então, é o agenda aplicativo, um aplicativo de notas, a lá Evernote, mas com pitadas de calendário. É um notas com data, mais ou menos isso. E essa integração seria só premium. Para mim, tá parecendo, eu não tenho o agenda instalado. Para mim, tá aparecendo aqui como se fosse qualquer outra integração. Não sei se por eu já ter pago, se a coisa tá liberada, se a única coisa que travariam para quem pagou e não é assinante é só a questão do push. Uma coisa parecida com push seria o adiamento. O adiamento tá funcionando. Então tá meio ali obscuro, mapeando coisas que não são serviço como serviço, começando a escorregar. Por outro lado, eles voltaram e liberaram o push para todo mundo. Então agora o push tá liberado para todo mundo que comprou o aplicativo, não é mais só para quem tá assinando. Vamos também fazer essa ressalva. Não tá aí no momento de indecisão. Eu uso o AirMail de loja no iPad e o beta no iPhone. E no beta não tem as mensagens de assinatura. Talvez seja
mesma contrapartida. A galera que tá testando beta, né, vamos liberar aqui algumas funções. Não sei. Lá no Dojo, há muito tempo, você for lá na busca e pesquisar como ser beta de aplicativos, eu mostro como você pode se tornar beta de diversos aplicativos, inclusive do AirMail. Fica aí talvez uma possível dica. Outra dica também para passar com essa treta toda aí de SMS, de WhatsApp, de Telegram, que pode ser clonado, copiado, interceptado, defina como quiser. Vale a pena, ainda assim, você usar verificação em 2 passos por SMS, caso não tenha um gerador por aplicativo. A ordem de preferência é usar verificação em 2 passos por aplicativo, como um Alt, como o próprio OnePassword, como um Google Authenticator. Acho que não, porque aí você vai mudar de aparelho, você vai ter que recadastrar tudo de novo, é meio trabalhoso. Fica ali com Alt/OnePassword. Não tem essa opção? Alguns serviços permitem que você use a verificação em 2 passos no próprio aplicativo. Você acessa o site, aí ele manda uma notificação pro aplicativo, aí você pega o aplicativo e libera. Tem uma questão aí que, caso você use esse esquema e você tem beta, de repente o aplicativo no beta não vai estar funcionando, você perde o acesso. Então é sempre bacana você ter um segundo para esses casos em específico. Aí geralmente são aplicativos que envolvem grana, coisas assim, que tem uma segurança maior. Vale a pena você ter o aplicativo num segundo aparelho para não ficar travado, né? Leva isso em consideração. Entre você não ter verificação em 2 passos e ter 2 passos por SMS, vale a pena ter 2 passos em SMS. Por mais que um SMS seja interceptado e tudo mais, na prática você não vai ser interceptado. A interceptação de SMS não é feita em larga escala, é feita em casos específicos. Se quiserem te invadir, aí, ok, legal, vamos interceptar. Mas você está restringindo, enquanto quando você tem só a senha, você está permitindo um força bruta, por mais que o site tenha que ter proteção contra a força bruta, você está permitindo que todo mundo tenha acesso à chance de invadir a tua conta. Quando você liga verificação em 2 passos, você está restringindo as pessoas que vão ter acesso, no caso aí, o seu SMS, que vão estar ligadas na mesma antena de operadora para fazer um ataque do homem do meio. Então é mais, ainda que seja inseguro, é mais seguro do que não ter. Notícias. Coca Tech. A coisa mais legal que eu gostei desde a última vez que a gente conversou foi o Procon de São Paulo batendo na porta do FaceApp, batendo na porta do Google, batendo na porta da Apple, falando, olha, explica pra mim essa história aí de coleta de dados. Tá dizendo aí que se eu uso o aplicativo, eu tô autorizando a coleta de dados, compartilhar imagens, né, os dados do consumidor, mas né, de que maneira que isso é feito, por quanto tempo, como é que isso vai ser usado? E aí a primeira coisa que a gente pensa, né, quem é o Procon de São Paulo? Né, poxa vida, né, que desaforo, como assim vai peitar o FaceApp, que é um aplicativo global? Então, estado é sempre maior do que a empresa, independente. O Procon de São Paulo é maior do que o Facebook, maior que Google, maior que Apple, no sentido de leis. Então, tem que questionar sim. A gente pode entrar até num mérito. Poxa vida, né? Eu quero menos estado, então se eu quero menos estado, eu queria que o usuário fosse educado e não precisasse passar por esse sistema. A gente pode bater esse papo, a gente pode entrar nesse mérito, mas não pode desmerecer o Procon de São Paulo. Esse é um ponto. Segunda coisa, São Paulo é com certeza uma das 10 maiores cidades do mundo. Sim, eu sei que o Procon de São Paulo é o Procon estadual, então é o estado de São Paulo, mas para dar proporção do que é São Paulo é muito grande. Talvez a cidade que mais faça frente a São Paulo seja o Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro não chega nem perto. São Paulo você tem um marzãozão de prédios gigantescos de diversos andares, aquelas torres gigantescas, e é sem parar, é de ponta a ponta. Olha pro horizonte e você vê trocentos prédios. Rio de Janeiro, quem já viu sabe, né? A gente tá apertadinho entre a praia e a montanha. Quantidade de lugares de luxo, e não que isso seja um diferencial, mas a quantidade de lugares de luxo mostra a quantidade de grana que tem a cidade. É enorme. Você tem shoppings em São Paulo que não tem entrada para pedestre, você só tem entrada para quem tem carro. São Paulo, você tem aluguel de carro blindado com motorista, é uma outra realidade. São Paulo tá na lista de grandes cidades, e não tô falando só de população, inclui serviços, grana, tudo ao redor. A gente tem um pouco daquela síndrome de vira-lata e a gente esquece, né? Eu bato sempre nisso. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Apesar da gente, é a 8ª economia do mundo. 2017 era a 8ª, 2018 foi para a 7ª economia mundial e agora voltou para a 8ª. Acho ruim que esteja indo-se só em cima do FaceApp, mas é aquilo que eu comentei semana passada. Uma história única, ela só tem importância se ela não for única, se ela for um representativo de várias outras histórias. E a gente tá com foco no FaceApp,
espero todo aplicativo faz o que o FaceApp faz, que a gente tenha essa sacada e comece a se preocupar com o dado em si. Tem aplicativo hoje que rastreia os seus seguidores para saber se os seus seguidores estão, por exemplo, aonde você tá, estão na sua cidade. Uma coisa sou eu chegando em São Paulo e falando, galera, tô em São Paulo, né? Vamos se encontrar, paulistas, vamos se encontrar? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu tô em São Paulo, posto uma foto com geolocalização e tá em São Paulo, percebe? A gente ainda não sabe lidar direito com as aplicações que tem os nossos dados. Eu lembro quando eu tava num projeto de apostas de cavalo, e você tem os páreos. E aí, por exemplo, esse páreo aqui é de éguas até 4 anos e que nunca tiveram vitória. Só que essa nunca tiveram vitória, é nesse hipódromo, é nesse Jockey Club. De repente, essa égua é uma égua vencedora no sul e veio aqui pro Rio de Janeiro e é óbvio que ela vai ganhar. Tem várias pegadinhas, né? Eu citei égua por quê? Porque se for um páreo misto e ela ganhar, não conta como vitória de correr só entre éguas. Conta como vitória mista. Um cavalo ganhou no páreo de cavalos, corre o mista, não conta. Tem o peso ideal do cavalo, tem se tá de noite, se tá de dia, qual é o terreno, se tá chovendo, se não tá chovendo. É uma IA para mastigar esses dados e conseguir calcular com alguma precisão quem vai ganhar o páreo. Mesma coisa acontece com um jogador de futebol. Aqueles olheiros que tinham que ter o feeling. Não, hoje você tem IAs que fazem esse papel. É só pegar os dados, ver como é que o jogador desempenha de acordo com os critérios. Você cria um software com base naquilo que o olheiro observava, muitas das vezes consciente, muitas das vezes como feeling. Tem como você mapear. E óbvio, isso também chega no ser humano. Comecei com o animal para lembrar que ser humano também é um animal. Ser humano tem uma camada de lógica, uma camada de pensamento. Mas no fundo, é animal, é bicho. E a gente está sendo classificado por essas IAs. Não é uma classificação preto, branco, homem, mulher. Agora tá na moda, né? Paraíba. Mas é pegar o estágio que a gente tá na vida, pegar a condição social, pegar a composição da nossa casa, a composição financeira, estado civil. Esse cara daí é um funcionário público aposentado. Esse cara daí vive de aluguel e anda de ônibus. Tem toda uma classificação. Você pega o Apple Card, que deve chegar, aliás, 2020 no Canadá. Tem alguns bônus. E quando você compara esses bônus com os seus pares, o do Apple Card tá abaixo, né? Tem 3% na Apple Store. Nenhuma novidade aí. Tá privilegiando a própria loja. 2% no Apple Pay. Mastercard tá fazendo isso também, se não me engano. Dando o dobro de bonificação se você usar pagamento sem contato. Uma maneira de promover pagamento sem contato. Mas a Apple Card no uso tradicional é 1%. Você pega outros, dão 2%, 3%, até 5%. Até que ponto isso não é em função da privacidade? Até que ponto, olha, vou te dar aqui só 1% de bônus, mas também o dado é seu. Se você quer os 5% de bônus, bom, aí, né, entra os drones que fazem monitoramento, os reconhecimentos faciais espalhados pela cidade, extensões de navegadores que coletam dados e revendem esses dados. Isso é uma outra coisa que a gente esquece, né? Não, que preocupação com os aplicativos. Mas aí instala uma extensão de navegador que tem, na prática, acesso a tudo que você está fazendo online. E não tem HTTPS que te proteja disso, porque está acessando a página final, o produto final. Não tem criptografia ali. Aliás, HTTPS devia ser padrão hoje em dia. Bacana essas iniciativas da Mozilla agora, vai colocar HTTP, é inseguro. O farolzinho que eu estou usando na iOS tem uma função bacana que pega todos os HTTPs e joga para HTTPS. Transforma tudo em conexão segura. Muitas das vezes, né, você vai acessar um site e você está no modo incógnito, modo privado. Rapaz, você está no modo privado, está no modo incógnito. Então, eu preciso que não só o bloqueador de anúncio que te impede de ver o conteúdo, mas também não compartilhar os dados. Na prática, o site, o serviço está falando o seguinte: olha, eu nem quero que você veja o meu conteúdo, não. Eu quero que você veja o meu anúncio. Isso é o que eu quero. Eu não quero que você veja o meu conteúdo. Eu quero são seus dados. Se você está no modo incógnito, né, não vou conseguir os seus dados. Que, só para deixar claro, não tem nenhum problema com isso. Se você for na banca de jornal e não pagar pela revista, você não vai ler a revista. Ainda ok que você possa folhear, mas é só para deixar claro que visualizar anúncio, que os seus dados representam dinheiro. Na prática, é dinheiro. Não se trata, não tem nada a esconder, mas é um dinheiro que você não sabe exatamente quanto vale, que você tá jogando no lixo. E falando de dinheiro, o Tinder tá saindo da Google Play, não da loja, mas as compras, os in-apps agora estão redirecionando para fora da loja para não pagar os 30% na lá Netflix. Acho que os dois aplicativos mais rentáveis hoje em dia nas lojas, Netflix e Tinder. Também vai ter joguinho, vai ter os Free Fires, os PUBGs da vida, o Clash Royale, mas seguindo o caminho da Netflix, distribui pela loja, mas cobra o pagamento por fora, coisa que a Amazon já faz há muito tempo. E acende aquela luz de que as lojas precisam rever sua estrutura de preços, porque, continuando assim, as lojas não vão dar vazão por os novos, e os grandes que não precisam de loja vão fazer o pagamento por fora. Dê uma olhadinha agora no ranking de mais lucrativos: Estados Unidos, Fortnite, Pandora, Netflix,
Netflix, FaceApp, Candy Crush, Clash of Clans, Clash Royale, Roblox, Hulu e Toon Blast, os 10 tops. E não achei na lista dos 100, não achei o Tinder. Google Play Brasil, primeiro Free Fire, segundo Tinder, Globoplay quinto, FaceApp 11º, HBO 12º, Netflix tá em 16º. Os tops são os nomezinhos que aparecem, são mais ou menos os mesmos que aparecem na App Store. O que mais pra comentar? Rolando um papinho de que a gente deve ter um Siri OS para 2020. Eu tava no caixa automático, aí terminei de fazer a operação, aí eu escutei um barulhinho, uma notificação. Falei, notificação no meu telefone, como assim ele tá no mudo? E não, era uma notificação do próprio caixa, da própria máquina. E não era um bip-bip, aquela coisa eletrônica MIDI, não, era uma musiquinha. E isso deve ficar cada vez mais comum. Essa interação por áudio, esse Siri OS, tem muito mais a ver com uma evolução da Siri, permitir que os aplicativos se integrem melhor na Siri, pegando dados, retornando dados. Em algum grau, a gente já pode dizer que os AirPods, eles rodam Siri OS. O Siri, tal coisa, ela te retorna, faz a leitura no ouvido. Então, mais do que um sistema operacional propriamente tal, um Siri OS para dispositivos Siri, é muito mais a integração, uma API, uma framework para escoar os dados via voz. Escoar tanto input e output, tanto entrada quanto saída. O que mais? Patente da Apple de realidade mista, 3D, colocando a imagem e inserindo em 3D na cena, permitindo que você interaja, ande pela cena. Facebook nessa também de realidade aumentada, mista, virtual, mostrou uma pulseira com retorno tátil, para quando, por exemplo, você estiver interagindo com um holograma, você ter um retorno. Isso é importante para bugar bonito o cérebro. Twitter vai permitir esconder respostas. Você tem esse comportamento no Facebook. Você pode esconder um comentário e a pessoa vai ver o comentário, os amigos vão ver os comentários, mas os demais não veem. Algumas pessoas preocupadas por ser um comportamento meio de censura, porque eu posso bloquear alguma coisa que eu não goste. E a gente precisa aprender a lidar com opinião contrária. Discurso de ódio é outra coisa. Discurso de ódio não é opinião contrária. O que mais? De universo Android. Tem aplicativo FaceApp fake com adware. Hackeragem sempre se aproveita. No Android em si, você vai conseguir ver, similar ao que acontece no iOS, que você consegue ver a bateria da caixa dos AirPods e de cada uma das pontas do fone. Você vai ter isso também no Android. Fones lá AirPods estão cada vez mais comuns. Faz a diferença você saber o quanto de bateria você tem em cada uma das pontas. Pra ficar trocando, vou recarregar essa aqui, continuo ouvindo com essa outra, depois eu destroco para manter um fluxo contínuo de áudio. Cazaquistão forçando os provedores de internet a instalar, fazer um homem do meio para conseguir interceptar HTTPS. Tende a não afetar a gente aqui, só tô comentando para você saber que é possível. De emoji, né, uma coisa que eu tava pensando, ele não é tão antigo assim. O emoji começa no iPhone, essa febre do emoji começa com o iPhone. Tem uns 20 anos mais ou menos no Japão, acabou ganhando popularidade. Não vai confundir emoji com os emoticons, com os 2 pontos e parênteses, aqueles emojis em formato de texto. Talvez até por isso que os emojis tenham sido tão populares, porque são versões gráficas de algo que muitas pessoas já usavam. Hoje é praticamente carne de vaca, mas não era assim sempre, não teve por aí desde sempre. E para finalizar, registrar umas coisinhas. Você que curte Plants vs Zombies, vai ter a 3ª versão. Fortnite, saiu uma atualização para iOS, bugou, já tem a correção. E via de regra, quando dá algo ruim, e se tiver na nuvem, tem essa vantagem, desinstala e reinstala e tende a funcionar. E por último, o Google, falando do Google Stadia, disse que não é exatamente uma Netflix de jogos, é mais uma Xbox Live Gold, PlayStation Plus, porque você tem a parte do streaming, né? Você recebe streaming 4K, né? HDR, aquilo tudo, som 5.1, aquilo tudo. Você que é assinante vai ter alguns jogos gratuitos, pelo menos ali um jogo novo gratuito por mês, desconto para comprar os jogos. Dá para entender, né? Não é uma assinatura que te dá acesso a todo o conteúdo, toda a biblioteca de filmes, como é o caso da Netflix. E assim, consultando o saldo do meu FGTS, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.